Vamos lá, então, pessoal, retomando a terceira parte de John Locke. Então, encaminhamos agora a terceira aula de John Locke. Terceira, eu espero que última. Apenas para recordar, essa é uma aula para a AV2, é uma aula para o segundo bimestre, ok? Então, vamos só retomar aqui. Estávamos falando de John Locke, faltou essa terceira aula aqui. Vamos, então, apenas recapitular um pouco sobre o John Locke, o contexto histórico dele, o contexto da segunda fase da Revolução Inglesa, alguns dados aqui históricos. Ele se alinha a uma tradição contratualista, isso é muito importante para compreender o pensamento dele. Beleza? Na perspectiva dele, não há nenhum poder inato ou de uma origem divina. Então, ninguém nasce para governar, isso é uma desculpa e não uma razão de se obedecer. Tá? O objetivo do John Locke, como nós vimos, é justificar um modelo liberal constitucional de Estado. Então, ele propõe uma monarquia parlamentar e constitucional estabelecida em limites de natureza jurídica. Ok? Alinhado na tradição contratualista, ele parte de um estado de natureza, ok? Mas esse estado de natureza está bem longe daquele estado de natureza desenhado por Thomas Hobbes. O estado de natureza, na perspectiva de Locke, é um estado racional, onde os homens são governados pela razão. É um estado de liberdade, onde todos são livres para administrar os seus bens da maneira que acharem conveniente. E o limite dessa liberdade no estado de natureza é a lei natural, é o direito natural. Okay? Esse direito natural, como nós vimos, é uma máxima que deriva da razão. Okay? Então, aqui tem uma tradição importante da gente delimitar, só quero relembrar, que é a tradição do justnaturalismo, onde o direito decorre de uma verdade, veritas faciet legem, enquanto, de outro lado, nós temos uma tradição positivista que vai surgir com o Estado Civil, onde o direito decorre da vontade legítima de um governante, voluntas faciet legem. Tá? Então, no estado de natureza, nós temos uma tradição tipicamente justnaturalista. Por óbvio, né, gente? Vamos pensar um pouco. Se não existe um Estado civil, um poder político superior, quem dá as regras, simplesmente, é o bom senso dos cidadãos. A gente poderia dizer que o direito natural, de certa forma, tem uma relação direta com o bom senso do ponto de vista racional, tá? Pois bem, seguindo aqui, o estado de natureza é um estado de igualdade, todos têm liberdade e todos são iguais para interpretar e aplicar a lei natural. E não há um poder político superior comum. Em caso de conflitos entre os indivíduos por si mesmos devem, em verdade, chegar a uma resolução, porque se eles não chegarem a uma resolução, não há quem recorrer, não há quem apelar. O estado de guerra é justamente essa degeneração do estado civil. Tá? O estado de guerra ocorre justamente porque, em um dado momento, no estado de natureza, não haverá, em um dado conflito, não haverá quem recorrer, não haverá quem apelar, e certamente eu terei que impor minha vontade contra você. E certamente, ao impor a minha vontade contra você, nós entraremos em guerra. Então, isso aqui é extremamente importante. O estado de guerra, na verdade, é uma degeneração do estado de natureza. Por quê? O estado de natureza ele é bom, ele é bonitinho, ele é legal, só que ele é potencialmente um estado de guerra. Então, antes que esse estado de guerra venha a existir, nós devemos abandonar o estado de natureza, ok? E aí nós fizemos uma tabelinha ali, comparando, lembrando que isso aqui não é nenhuma atividade para entregar, tá? Eu deixei em branco apenas para que vocês assistam essas aulas, ok? Eu sei que vocês não precisam das minhas aulas para entender nada, mas eu preciso manter o protocolo de ser um professor. Então,
Fizemos aqui uma tabelinha, descrevemos, né, as características, né, do estado de natureza, do estado de guerra. Remeto vocês a voltar à aula anterior, ok? Beleza, então o estado de guerra é uma degeneração do estado de natureza, tendo em vista o quê? A ausência de um poder político superior a quem recorrer. Então os homens, a humanidade, para evitar esse estado de guerra, abandonam o estado de natureza. E ao abandonar o estado de natureza, por intermédio do contrato, nós instituímos a sociedade política, ou a comunidade política, ou o estado civil. A finalidade desse estado civil, dessa sociedade política, é a preservação e o uso e o gozo da propriedade, lembrando que propriedade é um conjunto de bens, que é a vida, a liberdade e a propriedade em sentido estrito. E os meios, né? Quem tem dever aos fins tem direito aos meios. Para garantir esta garantia da propriedade, o Estado ele tem os poderes de legislar, de julgar e de ser a força pública para cumprir as leis e as ordens dos juízes. Uma vez instituída a comunidade política, a primeira lei positiva fundamental é justamente o estabelecimento do poder legislativo. Na teoria do Locke, como um bom liberal, o poder legislativo ele é o poder supremo de uma comunidade, porque é ele que vai dar as leis gerais que todos nós deveremos obedecer para garantir a nossa propriedade. Beleza? O contrato político, como um contratualista, ele também se alinha à teoria do contrato político. Ele é um pacto mútuo entre indivíduos que serve para fundar o corpo político. Então, é um acordo entre indivíduos que fazem entre si para se incorporarem e assim agirem como um corpo político. Beleza. Tá? Nesse pacto, o que nós abrimos mão? Um contrato é sempre algo que eu abro mão de alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Tá? Essa é a lógica desse contrato bilateral, sinalagmático, onde eu abro mão de algum direito, obviamente, porque eu não sou otário, para receber alguma coisa em troca, ok? Então, o ser humano, para fundar o corpo político, ele faz um contrato, eu faço um contrato com você, você faz um contrato comigo, onde nós renunciamos a 2 direitos apenas. Renunciamos ao direito de sermos intérpretes e aplicadores do direito natural e, por consequência, também renunciamos o poder de castigar, o poder de impor punições àqueles que cometem violações ao direito natural. A propriedade nós mantemos intacta, inclusive esse é justamente o objetivo da comunidade política, que é a proteção da propriedade. Então, nós temos aqui um estado de natureza, que potencialmente é um estado de guerra. Para evitar esse estado de guerra, para evitar este perigo, por intermédio do contrato, nós fundamos a comunidade e o Estado civil. Após fundar a comunidade e o Estado civil, a primeira lei política fundamental, a primeira lei positiva fundamental, é o estabelecimento do legislativo, que vai estabelecer as leis gerais. Nós também definiremos um juiz público e também definiremos uma força que fará cumprir as leis e as decisões políticas. Beleza? Nós vimos, então, que em John Locke nós temos 3 poderes. O poder legislativo, que é o poder supremo da comunidade, que é o poder de fazer leis positivas. Tá? Só para rememorar, após o estabelecimento da comunidade política, o direito natural ele não deixa de existir, ele continua existindo, e a gente vai entender isso melhor nessa aula aqui. Mas agora nós passamos a ter um direito positivado, um direito positivo. Positivo não é porque a gente é boa, tá? Direito positivo quer dizer aquele direito declarado pelo Estado, que são as leis, tá? Se você tem um vade-mecum e ninguém te roubou, ali está o direito positivado. Beleza. Então, nós temos o legislativo, nós temos o poder executivo, que é aquele responsável pela força pública, que vai cuidar para o cumprimento das leis e o cumprimento das decisões judiciais,
E nós temos aquilo que o Locke chama de poder federativo, tá? Que é uma espécie de poder responsável pelas relações com aqueles que não estão dentro do pacto político, ou seja, estrangeiros e estados internacionais, tá? Beleza? E aí nós definimos uma espécie de pirâmide do poder, né? Quem tem o verdadeiro poder político é a comunidade, somos nós, é o povo. É aquilo que eu tratei nas últimas aulas como uma espécie de poder constituinte originário, tá? Abaixo dessa comunidade nós temos o legislativo, que faz as leis, e abaixo do legislativo o executivo e o federativo, beleza? Recapitulamos então, eu espero que vocês tenham rememorado, e vamos agora continuar. E continuamos falando agora sobre o chamado poder de prerrogativa. Esse eu considero um dos pontos mais interessantes dentro da teoria do John Locke. Tá? O que seria o poder de prerrogativa? A prerrogativa é um poder, é uma competência que o poder executivo tem em prover o bem público, ou seja, promover a administração do Estado quando as leis forem insuficientes. Tá? Então, eu diria que o poder de prerrogativa é o vazio legislativo. Tá? É quando a norma legislativa feita pelo legislativo não é suficiente, mas o executivo precisa dar uma resposta, porque é ele que governa o Estado. Então, ele tem essa prerrogativa, tá? Que poderíamos dizer que é um privilégio legal, de prover o bem público, ou seja, de administrar o Estado e as pessoas, justamente quando a lei ela é insuficiente ou lacunosa, tá? Então, até coloquei ali uma notinha, né? A prerrogativa é o poder de fazer o bem público sem se subordinar às regras, tá? Ou seja, uma vez que os poderes legislativo e executivo encontram-se separados, nós vimos que o legislativo ele é um poder temporário, ele faz a lei e se dissolve. Já o executivo ele é um poder permanente. Legislativo e executivo estão destinados, estão concentrados em corpos diversos. Então, quem legisla não administra, quem administra não legisla. Tá? Então, uma vez que o poder legislativo e executivo encontram-se separados, pelo menos em monarquias moderadas, o bem da sociedade, o bem público, exige que várias questões fiquem à discrição do executivo. Ou seja, o legislativo ele vai se reunir periodicamente, fazer as leis, e a batata quente, diariamente, vai ficar na mão de quem? Do executivo. Tá? Então, no calor do dia a dia, ante as circunstâncias do dia a dia, compete ao Poder Executivo ter uma certa discricionariedade no exercício do poder. Compete ao Poder Executivo ter uma certa discricionariedade frente ao exercício do poder. O que é discricionariedade, professor? Vai lá no dicionário e procura. Você vai entender o que é discricionário. Discricionário é agir por conveniência, por oportunidade. Beleza? O legislador não pode, através da lei, esgotar todas as possibilidades da vida. Isso é impossível, tá? Quem faz uma regra não tem uma bola de cristal. Então, quem faz uma lei, ele não consegue imaginar tudo que vem acontecer. Em verdade, a lei é um fenômeno anacrônico, tá? Ou seja, a lei ela já vem meio que ultrapassada, porque ela vai tentar disciplinar coisas que já aconteceram no passado. Então, o legislador ele nunca consegue predizer o futuro. E quando as coisas acontecerem e não existir lei, como que faz? Caberá, então, ao executivo dispor discricionariamente sobre essa situação onde há um vazio de norma, tá? Então, o legislador não pode, através da lei, esgotar todas as possibilidades da vida, bem como tudo que é útil para a comunidade. Dessa forma, o executor da lei, que é o executivo, possui um poder de dispor sobre temas que a lei não tratou, até que o legislativo disponha.
E aqui a gente tem uma parte do livro do Thomas Hobbes que ela é bem interessante. Tem uma parte bem interessante, que diz assim, ó: é conveniente que o governante tenha o poder de mitigar, flexibilizar, em muitos casos, a severidade da lei. Então, é conveniente que o governante, ou seja, o executivo, tenha o poder de flexibilizar a severidade da lei, perdoando ofensores. Porque, sendo o objeto do governo a preservação de todos, tanto quanto possível, até mesmo criminosos podem ser poupados, quando daí não resulte qualquer dano para os inocentes. Esse poder de agir com discrição a favor do bem público, sem a prescrição da lei, e muitas vezes contra ela, é o que se chama prerrogativa. Olha só, é uma competência inclusive para dispor contra a lei. Ou seja, esse é um dos pontos, eu considero que esse é um buraco negro dentro da teoria de John Locke. Porque mesmo sendo um liberal, ele traz um poder desse na mão do executivo, que é um poder, de certa forma, que pode ser uma antessala de abusos. Tá? Portanto, a prerrogativa encontra espaço. Quando ela acontece? Quando o legislativo não está funcionando satisfatoriamente, por estar demais numeroso e lento face à exigência e execução rápida da lei. Ou seja, a gente pode dizer que aí nós temos um poder, uma prerrogativa que nasce justamente por uma espécie de ineficiência do legislador, tá? Por algum motivo, o legislador ele não é eficiente. Não sendo eficiente, é a vez do executivo suprir essa ineficiência do legislador. Beleza? Também a prerrogativa tem espaço em razão da impossibilidade da lei em prever todas as contingências e necessidades que interessam o público. Então, se no primeiro caso nós estamos falando de uma ineficiência do legislador, no segundo caso nós estamos falando de uma impossibilidade do legislador prover todas as coisas. Tá? Ninguém tem uma bola de cristal, como eu disse. Beleza? E a terceira e última hipótese, a prerrogativa ela encontra espaço ante a impossibilidade de se fazer leis que, aplicadas com rigor inflexível em todas as ocasiões e para todas as pessoas, frequentemente causem dano. A terceira hipótese ali da prerrogativa, nós podemos dizer que é uma espécie de mitigação, é uma espécie de flexibilização dos rigores da lei. Quem faz a lei pensando em uma situação hipotética. Só que muitas vezes, no caso concreto, no dia a dia da vida, essa situação hipotética ela é demasiadamente rigorosa. Então, aquele que aplica a lei, ele de certa forma tem que frear um pouco, minimizar um pouco os rigores dessa lei. Porque o caso concreto, a vida é muito mais rica do que a regra. Tá? Então, nós temos essa terceira hipótese, beleza? Então, a prerrogativa, basicamente, ela tem lugar nessas três hipóteses, tá? Nessas três hipóteses que nós vimos anteriormente. Primeiro, a gente poderia dizer que é uma eficiência do legislador, tá? Uma ineficiência, o legislador não é eficiente. Na segunda hipótese, eu diria que é uma hipótese de aplicar a lei levando em conta o seu contexto social.
E a terceira e última hipótese é a impossibilidade de fazer as leis, tá, e suprir todas as lacunas que ela pode imaginar. Ou seja, a terceira hipótese seria uma aplicação da lei com equidade. A aplicação da lei com equidade. Equidade não tem nada a ver com equino, não tem nada a ver com cavalo, nada disso. Equidade quer dizer justiça, tá? Isso é interessante pelo seguinte, pessoal. Na teoria do John Locke, como nós vimos anteriormente, não existe um poder judiciário, pelo menos de forma autônoma. O poder de aplicar a lei e de julgar os conflitos faz parte do executivo. É o poder executivo que faz, às vezes, de julgador. Portanto, você pode interpretar que essa prerrogativa, esse poder de prerrogativa, nós estamos falando, em verdade, de um poder de julgamento que tem o executivo. Então, o juiz, que pertence ao executivo, no caso da teoria do John Locke, ele, ao aplicar a lei, ele tem que, muitas vezes, suprir lacunas que o legislador deixou. O juiz, muitas vezes ao aplicar a lei, ele tem que adequar aquela lei ao contexto social que ele tem ali do caso concreto. E muitas vezes o juiz, ao aplicar a lei, ele tem que flexibilizar, ele tem que diminuir os rigores de uma determinada lei, aplicando essa lei com equidade, ok? Porém, essa prerrogativa, esse poder de prerrogativa, está muito direcionado à ideia de julgar conflitos e aplicar a lei, uma competência muito próxima do que hoje nós temos no judiciário. A prerrogativa, ela possui os seus limites, tá? Ela não é um cheque em branco. O John Locke, como um bom teórico liberal, ele sempre vai tentar delimitar alguns limites, ele não vai deixar a coisa solta. A prerrogativa, portanto, ela possui os seus limites, tendo como pauta, como padrão, como objetivo maior, o bem público, tá? Leio Locke. A prerrogativa só pode ser a permissão do povo aos governantes para praticar alguns atos de livre escolha onde a lei silencie. Tá? Ou seja, o executivo precisa resolver conflitos, julgando determinados conflitos. Só que a lei não dispõe sobre isso. Como que vai fazer? Não vai resolver esse conflito? Tá? Se não resolver esse conflito, nós entramos em estado de guerra. Então o executivo ele precisa dar uma resposta, mesmo no silêncio da lei. É nesse momento que entra o poder de prerrogativa, que é o poder de dispor das coisas, mesmo na omissão, mesmo no vazio normativo. Tá? Então, atos de livre escolha, onde a lei silencia. E, por vezes, também, diretamente contra a própria lei, que é que nós vimos anteriormente, que é a ideia de equidade, né, de minimizar os rigores da lei a favor, sempre, do bem público. Então, não se diminui o rigor da lei para favorecer algumas pessoas privadas. O rigor da lei, ele só é diminuído, tá? Ele só é mitigado, ou seja, a equidade só se aplica se ela vir para o bem público. Tá? Nós temos uma espécie de utilitarismo aí, na minha visão. Então, contra as medidas da lei, a favor do bem público e na aquiescência que lhes dá quando assim praticados, ou seja, na concordância do bem público. Eu coloquei aqui um exemplo que a gente poderia trazer aproximado do que seria a prerrogativa. Se vocês olharem a Constituição Brasileira de 1824, que é a Constituição Imperial, lá quando a Constituição fala do poder moderador, eu diria que nós temos duas competências ali parecidas com aquilo que John Locke chamaria de um poder de prerrogativa. Tá? Então, o imperador, durante o Império Brasileiro, ele poderia perdoar, moderando as penas impostas aos réus condenados. Tá? Então, ou seja,
Mesmo um réu condenado, o imperador, pelo exercício do poder moderador, teria a prerrogativa de perdoar réus condenados, tá? E também o imperador, no exercício do poder moderador, poderia conceder anistia em casos urgentes que aconselhassem a humanidade, né, medidas humanitárias e o bem do Estado. É possível dizer, pelo menos na minha visão, pessoal, guardadas as devidas proporções, que essa ideia de prerrogativa, essa competência de prerrogativa extraordinária, ela existe até hoje na nossa Constituição, tá? Minha opinião, e agora é minha opinião, e ela não serve de nada para vocês, tá? Me parece que essa ideia de prerrogativa que John Locke traz, ela tem um pouco de uma ideia do que existia na Idade Média, que era chamada as graças, né? Que os reis poderiam conceder graças, que era uma espécie de milagres, ok? E ela foi sendo desenvolvida durante a teoria da história, e eu diria que ela chegou até nós hoje. Ou seja, hoje na nossa Constituição republicana brasileira, eu diria que nós temos uma espécie de poder de prerrogativa ainda a cargo do Poder Executivo. Por exemplo, quando o Poder Executivo ele pode conceder anistia a um determinado crime, quando ele pode conceder graça a determinados crimes, tá? Então, se você tem o seu vade-mecum e ele não foi ainda levado por ninguém, você pode pegar lá o vade-mecum, deixa eu achar aqui, isso me veio agora, por isso que eu estou procurando. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, vocês podem pegar ali na Constituição, no artigo 84, que fala das competências privativas do presidente da República, inciso 12, x2, onde diz que compete ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, o presidente pode ter uma certa competência, uma certa prerrogativa de conceder indultos, tá? Isso, de certa forma, então, chegou até nós, beleza? Então, prerrogativa é um tema bem importante. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, tem um texto bem interessante do professor Fernando Najib, tá? Eu coloquei aqui, John Locke e as prerrogativas monárquicas, um problema clássico do liberalismo político, tá? Na revista eletrônica ali, no arquivo eletrônico, é um livro eletrônico, um livro digital, sei lá que porra que nome que leva isso aí, Liberalismo e Pensamento Conservador, eu deixei ali o link para vocês, tem outros textos bem interessantes nesse livro, eu recomendo que vocês deem uma lida, quem quiser se aprofundar, tá? Mas, em síntese, a ideia da prerrogativa é justamente essa, tá? O Locke, ele reconhece os limites do poder de legislar, tá? E reconhece também as imensas competências e dificuldades do poder de executar, do poder de administrar, que no caso de John Locke também é o poder de julgar conflitos. Tá? O poder de julgar conflitos em John Locke está junto com o poder executivo. Então, esse poder de julgar, esse poder de executar a lei, ele tem essa prerrogativa de flexibilizar a aplicação da lei, beleza? Então, fiquem atentos a essa questão do poder de prerrogativa. Limites do poder político. Como um bom liberal, o John Locke também vai estabelecer limites ao poder político. Executivo, legislativo e federativo estão limitados pelo direito natural dos indivíduos. Olha aqui que importante.
mesmo depois do contrato, mesmo depois de instituída a comunidade política, o direito natural continua a existir. Tá? Ele não vai desaparecer e ele vai ter uma função bem importante, e aquilo que Michel Miaille, que é um autor bem importante, diz que o direito natural ele vai ter uma função, sobretudo, revolucionária dentro da teoria do Estado moderno. Então vamos lá. O poder legislativo, nós já vimos que ele é o poder supremo. Porém, ele não é um poder arbitrário, ele possui 4 limites importantes. 4 limites. Primeiro, o poder legislativo ele é absoluto. Absoluto porque é aquele que dá leis. Porém, não arbitrário. Ele deve se restringir ao bem público da sociedade. Portanto, as leis que ele faz devem preservar a sociedade e jamais destruir, escravizar ou propositadamente empobrecer os súditos. Sim, você pode fazer leis, mas você não pode fazer qualquer lei. Tá? Você não pode fazer qualquer lei. As leis devem ser leis que sempre sejam direcionadas ao bem da sociedade política e não ao seu mal. Porque senão seria muito fácil, né, gente? Se a gente simplesmente diz que Estado de Direito é o poder de submeter apenas as leis, beleza, a lei pode dizer qualquer coisa. Então, que bela merda é esse Estado de Direito? Ele não te dá garantia nenhuma, tá? Ou seja, o que eu quero dizer, só pelo fato de estar na lei, não significa por si só que seja algo legítimo. A lei precisa, então, ter um fundamento anterior de validade. A lei precisa ter, então, um fundamento anterior de validade. E o primeiro fundamento anterior de validade que o Locke coloca é justamente esse, a finalidade. A lei tem que sempre ser direcionada a um fim público, ou seja, para o bem da sociedade política. Segundo limite, o poder legislativo jamais pode governar através de decretos extemporâneos e arbitrários. Assim, são necessárias leis fixas e promulgadas e aplicadas por juízes autorizados e conhecidos. Ademais, a existência de leis estabelecidas e promulgadas é necessária não somente para os homens conhecerem previamente seus direitos e deveres, mas também serve para que a ação dos governantes fique circunscrita aos limites da lei. Isso aqui é uma baita sacada do John Locke, e ele antecipa bases essenciais do Estado de Direito moderno. Tá? Esse legislador ele tem que fazer leis, e essas leis têm que serem para o bem público. Essas leis não podem ser leis feitas da noite para o dia, no meio do nada. Elas devem ser leis feitas com debate público e previamente fixadas e publicadas. Ou seja, aqui nós temos a ideia de irretroatividade da lei. Tá? Nós temos aqui embutida a ideia de ato jurídico perfeito. Nós temos aqui embutido a ideia de direito adquirido. As leis podem vir, mas elas são fixas e servem de agora para frente. Tá? Isso é uma garantia, um direito fundamental que existe até hoje e está na nossa Constituição Federal. Além disso, essas leis fixas e prévias, elas servem não somente como destinatário os indivíduos, mas sobretudo como destinatários o próprio Estado. Tá? Vou ler de novo. A existência de leis estabelecidas e promulgadas é necessária não somente para que os homens, ou seja, as pessoas privadas, conheçam seus deveres e direitos, mas também serve para que a ação dos governantes fique circunscrita aos limites da lei. Só que é a alma do Estado de Direito. Ou seja, as leis feitas pelo Estado também
se impõe ao próprio Estado. Beleza? Terceiro limite ao poder legislativo. O terceiro limite ao legislativo é o respeito à propriedade dos cidadãos. O poder supremo da comunidade não pode dispor arbitrariamente da propriedade dos cidadãos, salvo o consentimento destes. O governo só existe na condição de não se apropriar arbitrariamente da propriedade dos cidadãos, com o seu consentimento, sem o seu consentimento. A finalidade do governo, então, é garantir a plena, livre e segura fruição da propriedade privada. Portanto, a propriedade ela é condição e finalidade do próprio governo. Eu diria mais, que a propriedade é condição, limite e finalidade do governo civil. A propriedade é condição, limite e finalidade do próprio governo civil. Nós só deixamos o estado de natureza justamente para ter segurança na propriedade. Lembrando que propriedade aqui é vida, liberdade e bens. Beleza? Quarto e último limite. O último limite ao legislativo consiste no fato de que esse poder, considerado sagrado, jamais poderá ser transferido a outro poder. Na visão de Locke, que é muito típica da tradição liberal, o poder legislativo jamais pode ser delegado. Quem legisla tem um poder supremo, sagrado, que não pode abrir mão e delegar a nenhum outro poder. Beleza? Então, olha só, nós temos 4 limites importantes. O poder de legislar não é um poder solto. Primeiro, ele tem uma finalidade, que é o bem público. Segundo, as leis têm que ser prévias, fixas, se aplicam tanto a indivíduos como ao próprio Estado. Terceiro, tá? As leis devem respeitar a propriedade privada. E quarto, o legislativo jamais poderá transferir esse poder de legislar. Beleza? Aqui eu transcrevi uma parte do texto dele, depois vocês dão uma lida ali, tá? Que basicamente está falando sobre essa questão dos limites. O legislativo, portanto, enquanto poder supremo, ele é um poder fiduciário. Uma vez perdida a confiança, fiduciário vem de confiança, vem de fidúcia. Tá? O legislativo é um poder fiduciário. Uma vez perdida a confiança, ou seja, agindo de forma contrária ao encargo que lhe é confiado, o povo, nós, a comunidade política, podemos afastar e retirar aqueles que estão exercendo o poder legislativo. Beleza? Isso tem tudo a ver com o nosso próximo item, que é o direito de resistência. A teoria do John Locke, eu diria que ela é uma teoria liberal e ela é uma teoria, antes de tudo, revolucionária. Tá? Não se esqueça que ele está ali na segunda fase da Revolução Inglesa, então a teoria dele, de certa forma, está tentando justificar alguns atos ocorridos durante a Revolução Inglesa, beleza? Falei francesa? Desculpa. Revolução Inglesa. Tá? Então, esse direito de resistência é extremamente importante e vai manter uma certa tradição que existe na teoria política desde ali de Tomás de Aquino. Para John Locke, os indivíduos, ao instituírem um Estado civil, conservam o direito de resistir sempre que se queira impor a força sem autoridade. Força sem autoridade quer dizer força ilegítima. Lembram? Voltem lá para a legitimidade. A força sem autoridade é uma força ilegítima, então deve ser resistida. Beleza? Sempre que se impor a força sem autoridade, para proteger a comunidade ou a nós mesmos, nós devemos resistir. A resistência não é só legítima, mas como é um dever. Ou seja, nós temos que resistir frente à força ilegal, que fere as leis positivas,
E temos sempre que resistir à força injusta, que fere o direito natural de propriedade. Então, sempre que o Poder Executivo, mesmo com o exercício do poder de prerrogativa, viola a lei ou viola o direito natural, os indivíduos podem resistir a essa ordem, porque será uma ordem ilegítima. Basicamente aqui, o John Locke traz 3 possibilidades. Aquilo que ele chama de conquista ou usurpação estrangeira. Tá? A única forma de instituir uma comunidade política é pela vontade do povo. Se alguém declarar guerra à sua comunidade, todos nós temos o dever de resistir e lutar na defesa da comunidade. Então aqui nós estamos falando de guerra. Tá? Em um estado de guerra, tá? Invasão externa, existe um dever de resistência de todos nós. A segunda hipótese é aquilo que ele chama de usurpação interna. Tá? Então a primeira é a conquista, que é a usurpação estrangeira. A segunda é o que ele chama de usurpação interna. Tá? O que é usurpação? Vai lá no dicionário e pesquisa, beleza? O governante que assume o poder de forma ilegítima, ou seja, sem a conformidade com as regras pré-estabelecidas e a sucessão do poder. Aqui nós temos, então, o que a tradição política chama de tirano por título. Tirano por título. É aquele que toma o poder por meios não previamente estabelecidos. Tá? Se nós temos, então, um tirano, aquele que toma o poder porque deu um golpe de Estado, por exemplo, nós temos o dever de resistir. Tá? Mesmo que ele mantenha a forma de governo, ele não tem direito de ser obedecido. Beleza? A resistência, nesse caso, é o poder de todos os indivíduos. E a terceira hipótese, a gente poderia dizer que é a chamada tirania por exercício. Tá? É aquele governante que assume o poder de modo legítimo, mas exerce esse poder de modo abusivo. Repito, é aquele governante que assume o poder de modo legal, legítimo, porém exerce esse poder de modo abusivo. Conseguiram fazer alguma relação com a atualidade? Sei lá. Nesse caso, então, nós temos um abuso não no título do poder. O título do poder é legal. Nós temos um abuso aqui no exercício do poder, que é um exercício do poder que vai além do direito. O uso do poder não para o povo, mas para si mesmo. O uso do poder não para o bem da população, mas por caprichos puramente egoísticos, vaidade, ou puramente pela incompetência de um governante, que se faz vítima. Aqui nós podemos ter tanto a resistência individual, naqueles casos de atos que têm apenas uma repercussão individual, ou então nós podemos ter a resistência de natureza coletiva, tá? Que são aqueles atos que se estendem à maior parte da população, beleza? Nota aqui então, pessoal, como o John Locke, ele pensa o poder político de uma forma jurídica. E Baudin também era assim. Isso é muito típico dos pensamentos contratualistas. Tá? Muito embora o Baudin não seja um contratualista, o exercício do poder político, ele também é o exercício de um poder jurídico. Por quê? Existem limites jurídicos impostos ao exercício do poder político. Governar não é ter um cheque em branco na mão. Governar não é ser um Deus na terra. Governar é sim prover o bem público dentro de regras, tá? Mesmo que eu não concorde com elas, mas dentro dessas regras, beleza? Então, nesses casos, pode resistir coletivamente e, dependendo como for, dissolver o próprio governo. Uma vez dissolvido o governo, a sociedade volta ao estado de sociedade, não ao estado de natureza,
então nós, enquanto sociedade, enquanto poder constituinte, poderemos instituir um novo governo. Beleza? Então nós temos aqui, então, 3 hipóteses de resistência. A conquista, que é uma invasão estrangeira, a usurpação interna, quando nós temos um governante que deu um golpe de Estado, ou a tirania, que seria o abuso pelo exercício do poder. Eu assumo o poder legitimamente, mas eu exercito esse meu poder de forma a se tornar abusivo. Beleza? Nessas situações, os indivíduos podem até dissolver o governo. Beleza? Última etapa, então, pessoal, a dissolução da sociedade política e a dissolução do governo. Item 10. Quando que se dá a dissolução da sociedade ou da comunidade? Vamos voltar aqui. Vamos lá para aquele esqueminha lá. Beleza, voltamos aqui ao esqueminha. Tá? Dissolver o governo é derrubar essa parte aqui, tá, gente? Onde está esse quadradinho aqui. Isso é dissolver o governo. O que a gente vai falar agora no item 10 é dissolver a própria comunidade política. Esse quadradinho aqui, ó. Tá? É dissolver isso aqui. Ó. Se eu dissolvo isso aqui, ó, eu volto para o estado de natureza. Tá? Então, uma coisa é dissolver o governo. Isso o direito de resistência nos dá. Dissolvemos o governo, o poder volta à comunidade política, que por sua vez nomeia um próximo governo. Tá? Dissolver a comunidade política, sai fora. Dissolver a comunidade política é a volta do próprio estado de natureza. Vamos lá. Dissolução da sociedade política. Quando se dá essa dissolução da sociedade política ou da comunidade? A dissolução da sociedade política ou da comunidade política, pessoal, ocorre somente no caso de invasão estrangeira, de guerra. Tá? Houve uma guerra declarada entre nós e um outro país, nós perdemos, e aí realmente dissolve-se o contrato e a sociedade política, e nós voltamos ao estado de natureza. Ok? Já a dissolução do governo, pessoal, é tão somente destituir o governo e esse poder político volta à comunidade política, ao nosso poder constituinte. Tá? Então, a dissolução do governo só ocorre quando o poder supremo volta à comunidade. Lembra que a gente viu anteriormente que, enquanto não existe o governo, o poder supremo é da comunidade. Quando existe o governo, o poder supremo pertence ao legislativo. Quando, então, que nós vamos dissolver o governo e o poder vai voltar à comunidade política? Primeiro, quando nós temos o chamado abuso do poder legislativo. Lembra que o poder legislativo tem aqueles 4 limites. Aquele que detém o poder legislativo legisla em conformidade com a lei natural de propriedade. Que são basicamente aqueles 4 limites que nós vimos anteriormente. E aqui é importante nós fazermos essa observação. Veja então como para John Locke, a lei não é apenas a vontade do legislador, tá? Mas também uma vontade do legislador que deve se compatibilizar com um princípio de justiça, que é o direito natural de propriedade. Isso faz com que John Locke seja também um autor justnaturalista. A lei não é um cheque em branco. O legislador tem o poder supremo, mas não para legislar qualquer bobagem. A lei, ela tem um fundamento anterior de validade. A lei tem um fundamento anterior de validade. E esse fundamento anterior
é o direito natural de propriedade. Como já disse para vocês, seria muito fácil dar um cheque em branco na mão do legislador para ele legislar qualquer bobagem. Nós estaríamos dando um tiro na cabeça, tá? Porque essa lei pode simplesmente nos tornar escravos. Tá? Qual a diferença de ser escravo de um tirano ou ser escravo de um parlamento? Nenhuma. Você é escravo igual, porra. Tá? A diferença é que um tirano é uma força de um só, o parlamento é uma força de vários. Então, o fato de legislar não faz do legislador algo onipotente. Ele tem limites. E esses limites, nós vimos lá, são aqueles 4 limites, mas, sobretudo, do ponto de vista material, do ponto de vista essencial, esses limites estão no direito natural de propriedade. Tá? Então, a dissolução do governo pode se dar por abuso do poder legislativo. A dissolução do governo pode se dar por abuso do poder executivo, não se esqueçam, quando o poder executivo desrespeita as leis, sejam as positivas, sejam o direito natural. Lembre-se, no poder de prerrogativa. Sim, no poder de prerrogativa, o executivo ele pode flexibilizar certas leis positivas. Mas ele não pode agir dessa forma de modo que viole o direito natural das pessoas, que é o direito de propriedade. E também, por fim, uma forma de dissolver o governo é por conta de omissão do poder. Ou seja, quando o legislativo ou o executivo não cumprem com a finalidade da sociedade civil, que é a proteção da propriedade. Nesses casos, a comunidade ela cai em anarquia, ou seja, ela fica sem governo. Lembra que nós vimos que o objetivo da sociedade política, da comunidade política, do Estado civil, é o uso e o gozo seguro da propriedade? E para isso, nós precisamos de leis positivas, juízes e uma força pública que faça cumprir as leis e as decisões dos juízes. Lembre-se disso? Se o governo não cumpre com essa finalidade, nós temos então uma omissão do poder. Nós, o povo, nós, comunidade, podemos então dissolver este governo. Note que a dissolução do governo não nos faz retornar ao estado de natureza. A dissolução do governo não nos faz voltar ao estado de natureza. O que nos faz voltar ao estado de natureza é a dissolução da sociedade, da comunidade política. A dissolução do governo, nós, enquanto povo, reassumimos o poder supremo. Para então, aí, posteriormente, definir e eleger um novo governo. Beleza? Pessoal, era isso de John Locke. Ele é um autor muito rico, muito importante. Eu acho que a gente conseguiu ver as partes mais essenciais. Mas, ao fim e ao cabo, eu destacaria uma questão que eu acho que é essencial em John Locke, que é a noção de que todo poder emana do povo. Tá? Ou seja, só vai existir tirania se existir servidão voluntária. Tá? Todo poder emana do povo. O poder é nosso. Se nós somos escravizados, se nós somos abusados, é porque de alguma forma nós concordamos com isso. Seja pela nossa apatia, seja pela nossa inércia, seja pela nossa indiferença, porque muitas vezes quem está sem direito é o outro e não nós. Isso tem muito, tá? Ferre-se o morador de rua, ferre-se o pobre, o negro, o estrangeiro, o problema é dele. Tá? Muitas vezes o abuso de poder se dá porque a maioria da população acha que esse abuso não é com ela. Tá? Mas uma vez que eu autorizo o abuso, uma vez que eu reconheço, uma vez que eu sou indiferente ao abuso de poder, isso logo, logo vai estar batendo onde? Na minha porta. Tá? Então,
ser indiferente a que outras pessoas tenham seu direito abusado também é, de alguma forma, reconhecer que lá na frente, quando eu tiver o meu direito abusado, eu não vou ter o que fazer. Beleza? John Locke, então, mantém uma tradição liberal extremamente importante, tá? Que foi depois, lá na frente, com os teóricos americanos, se eu não me engano, Benjamin, agora eu não me lembro o nome do teórico, onde disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A garantia dos direitos, o preço da garantia dos direitos é sempre a eterna vigilância. E você, como um estudante de direito, futuro jurista, futuro advogado, juiz, promotor, quem não se der tão bem na vida vai ser professor, você, como um profissional do direito, sempre tem que ter um compromisso, que é com a justiça, que é com o direito. Tá? Beleza? Ficou aí, beleza? Terminamos John Locke, espero que tenham gostado, valeu. Desculpe algumas inconstâncias aí, mas a vida é assim mesmo. Espero revê-los um dia. Grande abraço, valeu.